Tudo bem? Prof. Rosânia. Hoje estamos aqui para fazer a correção das nossas atividades, tá? Da página 169, 170 e 171, sobre a aplicação das propriedades dos radicais e simplificação de radicais, ok? Então, vamos lá para o nosso primeiro exercício, que diz o seguinte: escreva cada expressão por meio de um único radical. Então, o primeiro exercício que a gente tem aqui, ó, essa letra A, gente, a gente tem duas maneiras de resolver ela, tá? Transformando esses radicais em potência com expoentes fracionários ou usando as propriedades da potenciação. A prof vai aplicar de duas formas, tá? Vai fazer esse exercício das duas maneiras para vocês verem. Mas primeiro eu vou resolver os três, depois eu faço a outra forma da letra A ali, tá? Para vocês visualizarem como é possível fazer, ok? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, a raiz 12ª de 7 na oitava, vezes a raiz cúbica da raiz cúbica de 2 elevado na sexta. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer aqui, ó, é tirar esses dois radicais. Vamos deixar com um único radical, ok? Então, nós vamos usar aqui a quarta propriedade, que diz o quê? Que quando eu tenho um radical de um radical, eu posso transformar em um único radical, conservando o radicando e multiplicando o índice dos radicais, ok? Então, vamos lá. Então, a primeira parte nós vamos deixar exatamente igual tá, só pra gente... Deixa eu pegar minha canetinha. Aqui. Então, a raiz 12ª de 7 na oitava, ok? Vezes, aqui então, vamos fazer lá, lembrando que é produto, né? Então, vamos conservar o radicando, que é 2 na sexta. E vamos multiplicar os radicais aqui, os índices. 3 vezes 3, 9, ok? Então, aqui agora nós temos um único radical na segunda parte. O que nós vamos fazer agora, gente? Usar a terceira propriedade, que diz o seguinte, que eu posso simplificar o índice e o expoente do radicando por um mesmo número e conseguir um radical equivalente, ok? Então, nesse caso, vocês vão observar que o 12 e o 8, eles são múltiplos de 4. E eu sempre vou fazer essa divisão pelo maior possível, tá? Essa regra tanto é válida para divisão quanto para multiplicação, mas no nosso caso a gente está simplificando, então nós vamos usar o quê? A divisão. Então, o 12 dá para dividir por 4 e o 8 dá para dividir por 4. Então, nós vamos simplificar esse radical. Então, vai ficar ali. 12 dividido por 4 é 3, raiz cúbica. Conservo o radicando, né? E 8 dividido por 4 é 2. Já simplificou. Então, esse radical, ele é diferente do de cima, porém, ele é o quê? Equivalente, tá? Vamos ver aqui, ó. Nessa segunda parte, nesse segundo radical, também é possível fazer a mesma coisa. O 9 e o 6 são múltiplos de 3, então eu também posso simplificar dividindo os dois ali por 3. 9 dividido por 3 dá 3, certo? E 2 conserva o 2, que é o radicando, e 6 dividido por 3 dá quanto? Dá 2. Concorda comigo? Aí, ó, deu 2. O que a gente pode usar aqui é o produto de radicais ter transformado no radical de um produto, certo? Que é a segunda propriedade dos radicais lá. Então, quando eu tenho o produto de um radical, posso transformar no radical de um produto. Gente, não importa a ordem das propriedades, tá? O que você tem que saber são as propriedades. Não precisa saber que é a primeira, a segunda, a terceira. Vou até parar de falar isso, né? Para vocês não se confundirem. Então, vamos lá. Então, para transformar isso aqui, ó, mesmo índice, então, o que a gente faz? A gente conserva o radical, que é raiz cúbica, e vamos multiplicar os radicandos. Então, vai ficar 7 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, ok? E aqui eu posso resolver já essas multiplicações. Deixa eu fazer um 2 mais bonitinho aqui. 2 ao quadrado. Ou, se vocês quiserem aplicar uma propriedade da potenciação, também daria. Ó. Tá vendo que os expoentes são iguais? A gente coloca em evidência esse expoente 2 e multiplica os valores aqui da base, certo? Que ficaria, no caso, vou pôr aqui para vocês verem, ó. Ficaria assim, ó, raiz cúbica de 7 vezes 2 elevado ao quadrado, certo?
E isso aqui é igual ao quê, gente? A raiz cúbica de 7 vezes 2, 14. 14 ao quadrado, 196. E essa aqui, ó, é a nossa forma mais simples desse radical, tá? Nós resolvemos essa expressão aqui, ó, tá? Esse é o valor, ok? No final, eu vou mostrar como vocês usam com a potência, tá? Agora vamos para a letra B. A letra B diz que a gente tem o quociente de radicais. E nesse caso aqui, nós vamos aplicar a propriedade que diz que o quociente de radicais pode ser transformado no radical de um quociente. Então, tá vendo que eu tenho raiz sétima de 100 dividido pela raiz sétima de 2 ao quadrado. Por que eu posso aplicar a regra de fazer isso virar um único radical? Porque os índices desses radicais são iguais, tá? Então, nós ficaríamos com o quê? Então, vou transformar aqui. Raiz sétima de 100 dividido por um pontinho. Opa! Dividido por 2 ao quadrado é quanto, gente? Já pode resolver, tá? 2 ao quadrado é 4. Nesse caso, fica mais fácil. Agora, a gente tem aqui um radical só, que é a raiz sétima de 100 dividido por 4. E o que a gente vai fazer agora? Vai resolver essa divisão. Então, vai ser a raiz sétima, 100 dividido por 4, 25. E assim está resolvido o nosso exercício. Bem tranquilo. Vamos para a letra C. A letra C, a gente tem o quê? O radical de um outro radical. Raiz cúbica da raiz quadrada de 10. Para eu transformar isso em um único radical, bem simples, gente. O que a gente vai fazer? A gente vai conservar o radicando, que é a raiz de 10, que é o 10, né? E vai multiplicar os índices dos radicais. 3 vezes 2, 6. E já está resolvido o seu exercício. Então, a forma mais simples da raiz cúbica da raiz quadrada de 10 é raiz sexta de 10. Viu que fácil? Bem simples, né? Esse aqui são todas, nós usamos só aplicações das propriedades lá dos radicais. Vou resolver, então, como eu prometi para vocês, a letra A, usando, gente, as potenciações com expoente fracionário, tá? É bem mais trabalhoso, mas também funciona. Às vezes, para alguém é mais fácil. Então, o primeiro passo, deixa eu copiar nosso radical aqui, raiz 12ª de 7 na oitava, vezes a raiz cúbica da raiz cúbica de 2 na sexta. Nosso primeiro passo, gente, é transformar esses dois radicais em um único, tá? E aqui eu já posso até escrever isso aqui na forma de uma potência. Como que fica a potência mesmo? Como que um radical pode ser transformado em potência? O radicando a nossa base e aí o expoente é fracionário, certo? Em que o denominador é o índice do radical e o numerador da fração do expoente vai ser o expoente do radicando, vezes... Agora, vamos transformar isso aqui. Conserva lá o radicando, que é 2 na sexta, certo? E multiplica os índices dos radicais. 3 vezes 3, 9. Passo que a gente fez aqui também. Agora, qual que é o nosso passo? É transformar isso aqui em uma potência, né? Então, vamos abaixar aqui. Eu já até poderia simplificar esses expoentes aqui, mas vamos deixar assim por enquanto. 12 vezes... Aqui, radicando a nossa base, o expoente do radicando é o numerador da potência fracionária e o índice do radical é o denominador. Agora, gente, o que nós vamos fazer? Observe que a gente consegue simplificar esses dois expoentes aqui, né? Entre ele mesmo. Aqui, ó, 8 com 12, que a gente já fez na letra A lá, vai ficar, dá para dividir por 4, sempre o maior divisor. 8 por 4 dá 2 e 12 por 4 dá 3. Então, nós conseguimos 7 elevado a 2/3. A mesma coisa acontece aqui, ó. O 9 e o 6 dá para dividir por 13. Então, nós vamos conservar a base.
por 3, desculpa, não por 6. 6 dividido por 3 dá 2. E 9 dividido por 3 dá 3. Aqui a gente vai cair naquela mesma regrinha que a prof usou aqui, ó, na letra A. Tá vendo que as bases, que os expoentes são iguais? Então, a gente vai fazer o quê? Vai colocar esse expoente em evidência, 2/3, e vai multiplicar as bases. Então, vai ficar aqui 7 vezes 2, ok? 7 vezes 2 é quanto, gente? 14. Então, eu vou ter 14 elevado a 2/3. E agora o processo é fazer o inverso, pegar a potência com expoente fracionário e transformar em um radical. Como que fica? Então, nós vamos ter a base é o nosso radicando, que é 14. 14, né? O numerador dessa fração, desse expoente, é o expoente da base e o denominador é o índice do radical. E agora é só resolver. Então, ali vai ficar raiz cúbica de 14 ao quadrado. Quanto que é 14 ao quadrado? 196. Ó, exatamente o mesmo resultado, só que aqui a gente teve um... Assim, não é difícil, mas a gente teve um pouquinho mais de trabalho, né, para fazer, ok? Então, das duas formas, inclusive os outros também você pode usar essa questão das potências com expoente fracionário para resolver, tá? Eu prefiro aplicar as propriedades que acaba sendo mais rápido e mais prático. Agora vamos lá para o exercício número 2. Diz o seguinte: observe como Paulo transformou a raiz quarta da raiz sexta de 256 em uma raiz cúbica. Então, ó, primeiro passo que ele fez, transformou radical de radical em um único radical, né? Que ficou ali, ó, raiz 24ª de 2 na oitava. Ah, e ele também fez aqui, ó, a fatoração, né? Do 256, fatorou em números primos, ó. E depois o que ele aplicou? Ele aplicou aquela propriedade que diz que eu posso simplificar, né? O índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número, né? Posso dividir ou multiplicar, nesse caso tá dividindo. E conseguir um radical equivalente, a mesma que a gente usou aqui anteriormente, ó, na letra A, certo? Aí pede assim para nós: quais propriedades da radiação Paulo usou? Então, o primeiro foi o quê? Transformar o radical de radical em um único radical, que é aquela que diz assim, ó, que a raiz enésima da raiz emésima de A é igual a raiz, vai ficar meio de N vezes M de A, ok? Mais ou menos, né? Mas dá para entender. E qual foi a segunda, gente? Ele pegou a raiz enésima de A na M, vamos por aqui, igual, o que ele fez? Ele dividiu, né? Vou fazer maior aqui para ver se fica melhor. A raiz de N dividido por P é igual a raiz de, né? A raiz de N dividido por P é igual de, ali é o M dividido por P. Então, ele usou essas duas propriedades aqui, ok? Então, a raiz enésima de A na M é igual, ou seja, é equivalente à raiz enésima dividido por P de A elevado na M dividido por P, ok? Então, foram essas duas propriedades que foram aplicadas na simplificação do Paulo. Agora, vamos pegar a nossa segundo exercício. Desculpa, fechei tudo. Segundo exercício, tá aqui, ok? Não é o segundo exercício, né? A continuação do exercício número 2 e diz o seguinte: de maneira semelhante, transforme a raiz nona da raiz sexta de 512 em uma raiz sexta. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer? Transformar em um único radical. Então, vamos lá. Como que a gente faz para transformar em um único radical? Conserva o radicando, que é 512, e multiplicamos os índices dos radicais. 9 vezes 6, 54, ok? E agora o que a gente vai fazer? Vai fatorar o 512 em números primos. Então, vamos lá. 512
Lembrando que é sempre a fatoração completa, tá, galera? Sempre números primos. Então, 512 dá por 2, que é o menor número primo, que vai dar 2, 5, 6. Dá por 2 de novo, dá 1, 2, 8. Dá por 2 de novo, que dá 64. Dá por 2 de novo, que dá 3 e 2, 32. Dá por 2 mais uma vez, que dá 16. Dá por 2, que vai dar 8. Que dá por 2, que dá 4. 4 dá por 2, que dá 2. E 2 dá por 2, que dá 1, ok? Então, a fatoração completa de 512 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Então, vai ser 2 elevado na nona. Então, nós vamos reescrever esse radical agora com o radicando fatorado. Então, raiz 54ª de 2 na nona, certo? E agora, gente, o que a gente observa aqui? Que o 54 e o 9 são múltiplos de quem? De 9. Então, eu consigo dividir os dois por 9, e é isso que a gente vai fazer, ó. Vai dividir aqui por 9 e vai dividir aqui também por 9. E vamos conseguir um radical equivalente. Então, vamos lá. 54 dividido por 9 é quanto? É 6, certo? Conservamos o radicando. 9 dividido por 9 é 1, que não tem necessidade de colocar, mas só para vocês recordarem que a gente está simplificando. Então, vai ficar raiz sexta de 2. E o que ele pediu para a gente calcular, transformar em uma raiz sexta. Tá aqui a resposta. Agora, vamos lá para a letra B, para o segundo pontinho, melhor dizendo. Então, eu tenho a raiz quinta da raiz quadrada de 243, ok? Transformar em uma raiz quadrada. Então, primeiro passo, transformar em um único radical. Raiz, conservamos o radicando, que é 243, e multiplicamos o índice. 5 vezes o 2 dá 10. Lembra, gente, que quando não tem índice é raiz quadrada, tá? E agora, qual que é o próximo passo? É a fatoração do número 243. Então, vamos fatorar 243, vou dar uma espremidinha aqui que vai dar certo. 243 não é par, portanto, não dá por 2. Vamos ver se dá por 3. Dá 7, 8, 9. Dá por 3, porque o 9 é múltiplo de 3. Então, aqui vai ficar 8, 1, 81, que dá por 3 de novo, que dá 2, 21, dá por 7, que dá por 3 de novo, que dá 9, que dá por 3 de novo, que dá 3, e o 3 só dá por 3, que dá 1, ok? Fatoração completa. Então, deu 1, 2, 3, 4, 5. 3 elevado na quinta potência. Então, vamos reescrever o nosso radical ali. Raiz décima de 3 elevado na quinta. E agora, aqui, ó, observa. O 10 e o 5 são múltiplos de 5. Portanto, eu consigo simplificar esses dois valores, dividindo eles por 5. Então, aqui fica dividido por 5. Certo? E aqui também, vou fazer a barra, tá? Dividido por 5, que é mais fácil, ok? Então, vamos lá, reescrever. Então, isso é igual a raiz, 10 dividido por 5, gente, 2. Preciso colocar o 2 aqui? Não. De 3, 5 dividido por 5, 1. Preciso colocar 1 aqui? Não. Então, a raiz quinta da raiz quadrada de 243 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3. Viu que tranquilo? Bem fácil, né? Só não pode esquecer de aplicar as propriedades. Estamos aplicando só propriedade aqui para simplificação. Quais propriedades você utilizou na resolução do item B? Quais propriedades que a gente usou? Exatamente as mesmas que o Pedro usou, né? Que o Paulo, não lembro o nome do menino. Então, vamos lá. Vamos reescrever aqui a raiz da raiz de A, a raiz, vou pôr o N aqui que é menor, de M, que é igual a raiz de M vezes N de A, né? E qual a outra que a gente usou? A raiz enésima de A na M é igual a raiz de N dividido por P
com mais ali, né? Mas vocês sabem que é dividido. Que é igual a raiz, que é igual a A de M, por a barra fica mais fácil, dividido por P, ok? Tá, galera? Então, foram as mesmas propriedades que ele usou anteriormente, certo? Agora, vamos lá para o exercício número 3, que diz o seguinte. Calcule a área de cada quadrilátero. Letra A. Na letra A, que quadrilátero que a gente tem? Um quadrado, ok? E esse quadrado, como que calcula a área, gente? A área é a superfície ocupada, toda a parte interna aqui, certo? Do quadrado. Então, a área do quadrado é calculada por lado vezes lado, certo? Como os lados de um quadrado são iguais, então a gente diz que a área do quadrado é igual a L ao quadrado, certo? Então, como que fica isso aqui? L ao quadrado é raiz de 10 vezes raiz de 10. Então, nós vamos ter lá que a área desse quadrado vai ser raiz de 10 vezes a raiz de 10. E a gente tem uma propriedade que diz que a gente pode multiplicar dois radicais quando eles têm o mesmo índice. Então, nesse caso, é raiz quadrada e raiz quadrada. Então, a área desse quadrado vai ser o quê? Como que a gente faz para multiplicar? Radicais com o mesmo índice. Conserva o índice e multiplica os radicandos. 10 vezes 10, que é 100. Então, a área do nosso quadrado é igual a... Qual que é a raiz quadrada de 100? 10 centímetros quadrados. Simples assim. Viu que fácil? Agora, na letra B, gente, o que nós vamos fazer? É um retângulo. Muda alguma coisa? Só muda que os lados não são iguais, mas a forma de resolução é a mesma, né? É comprimento vezes largura, base vezes altura, lado vezes lado, nomenclatura que vocês quiserem usar. Mas é exatamente a mesma operação. Então, como que vai ficar aqui? A área do retângulo vai ser raiz de 8 vezes a raiz de 5. A área vai ser, tá vendo que os índices são iguais? Então, a gente vai fazer o quê? Conservar o índice e multiplicar os radicandos. 8 vezes 5, 40. Tá pronto, prof? Não. Por quê? Porque esse radical ele pode ser simplificado. Então, nós vamos fazer a simplificação. Para isso, a gente fatora o radicando, né? Dá por 2, que dá 20, dá por 2, que dá 10, dá por 2, que dá 5, e dá por 5, que dá 1. Certo? Como a gente vai simplificar, gente, a gente vai agrupar os fatores de 2 em 2, porque é raiz quadrada. Então, eu vou ter 2 aqui, 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 5, certo? Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 5, ok? Como esse 2 está ao quadrado, lembra lá da primeira propriedade? Quando o índice do radical e o expoente do radicando são iguais, a gente pode simplificar e o resultado vai ser esse próprio radicando? Então, nesse caso aqui, a gente vai simplificar esse 2 com esse 2 aqui. E esse fator vai sair fora do radical. Agora, dos outros aqui, ó, aqui tem 1 e aqui tem 1. Eu não consigo simplificar com o radical. Então, esses dois fatores, eles têm que ficar dentro do meu radical. Assim, gente, eu posso resolver essa multiplicação, tá? 2 vezes 5, 10. E então, a área do nosso retângulo é o quê? 2 raiz de 10 centímetros ao quadrado, tá? E assim a gente resolveu o exercício número 3. Bem tranquilo, né? Acharam difícil? Não é difícil, né, galerinha? Vamos pegar a nossa próxima página aqui. Esse aqui. Esse exercício, gente, é um exercício para usar a calculadora, tá? Eu vou pegar a minha calculadora do computador para fazer com vocês, para explicar o processo, tá? Então, deixa eu abrir aqui minha calculadora. Isso, ela já está no modo científico que eu deixei antes. Então, por exemplo, como que eu faço para achar a raiz oitava de 256? O primeiro passo é você digitar ali, ó, 256, tá? E 8, gente, a raiz oitava. Então, é uma potência que é elevado na oitava.
Que número que é elevado, quantas vezes eu consigo com a raiz quadrada? Nós vamos usar sempre a raiz quadrada. 2 elevado na que potência, que é 8? 2 ao cubo, certo? Então, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Logo, eu vou ter que apertar 3 vezes a raiz quadrada para conseguir o expoente, o índice 8. Então, vamos lá. Achei a primeira raiz quadrada, agora eu acho a raiz quarta e agora a raiz oitava. Então, a raiz oitava de 256 é quanto? É 2, tá vendo ali, ó? Então, você tem que descobrir que potência, quantas vezes você tem que multiplicar a base 2 para conseguir aquele expoente, aquele índice que está no radical. Então, vamos lá para a letra A. Vou apagar aqui. Primeiro passo, a letra A é a raiz quarta de 50.625. Então, vamos lá. 50.625, certo? Eu quero raiz quarta. Então, 2 elevado ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Então, eu vou apertar quantas vezes o radical, a raiz quadrada ali da calculadora? 2 vezes. Então, vamos lá. 1, 2. Então, a raiz quarta de 50.625 é 15. Então, vamos anotar aqui. 15, ok? Agora, vamos fazer a raiz oitava de 390.625. Então, vamos apagar 390.625. A gente quer a raiz oitava. Então, a gente já viu que, como a gente só tem a raiz quadrada da calculadora simples, então, a gente vai usar a base 2. Então, quantas vezes o 2? Quantas vezes eu faço 2 ele vezes ele mesmo para ter 8? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, é 2 elevado ao cubo. Então, significa que eu tenho que apertar 3 vezes a tecla do cubo aqui. Então, da raiz quadrada, desculpa. 1, 2, 3. Raiz oitava de 390.625 é 5. Ok? Agora, vamos lá para a 16ª. Raiz 16ª de 43.046.721. 43.046.721. Então, raiz 16ª, que potência de 2, que dá 16, é 4, né? 2 na quarta. Então, nós vamos ter que apertar a tecla da raiz quadrada 4 vezes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, a raiz 16ª de 43.046.721 é 3. E assim a gente resolve o exercício. Então, vocês viram que não é preciso. A prof usou a calculadora científica ali, mas fez o método como se estivesse usando a calculadora simples, tá? Normal. Porque nem sempre a gente tem uma calculadora, né, científica em mão para fazer esse tipo de cálculo. Sabendo que lá na calculadora científica você tem opção, tá, de calcular direto essa raiz sem ficar clicando. Mas esse método também é bem prático e bem simples, né, galera? Então, vamos agora fechar nossa calculadora e vamos para o nosso próximo exercício. O exercício 5 diz o seguinte: observe como introduzir o fator externo de 2 raiz de 3 no radicando. Gente, então como que eu faço para levar esse fator que está fora do radical dentro do radical? Eu vou resolver aqui para vocês, tá? Eu vou pegar esse mesmo exemplo aí e vou resolver para vocês. Então, tenho 2 raiz de 3. Nós fazemos o contrário para a simplificação, né? A gente fatora e deixa o índice igual ao expoente do radicando e corta e tira ele para fora multiplicando. Agora, o que a gente quer fazer é levar esse fator dentro do radical. Que raiz que eu tenho aqui? Eu tenho a raiz quadrada. Então, para esse fator sair do radical, gente, ele estava elevado em quem? Ao quadrado, certo? Então, para ele voltar para o radical, ele vai ter que voltar com esse expoente novamente. Então, é bem simples, ó. Vou conservar o meu radical, o 3 já está lá, e o 2 estava fora, ele vai vir. Ele entrou aqui. Só que para entrar, ele tem que estar com o expoente igual ao índice do radical. Então, ele era 2 aqui. Para voltar para dentro do radical, ele tem que ser 2 elevado ao quadrado. E agora é só a gente resolver, ó.
3 vezes 2 ao quadrado, que é 4, dá 12. Então, 2 raiz quadrada de 13 é a mesma coisa que a raiz de 12. Entendeu? Vou fazer mais um exemplo aqui para vocês, ó. 2 raiz cúbica de 3, tá? Então, ó, eu quero levar o 2 para o interior do radical, certo? Então, qual que é o índice do radical? É o 3. Então, para esse 2 entrar no radical, ele tem que ser elevado ao cubo. Então, nós vamos conservar todo mundo aqui. Raiz cúbica de 3 vezes o 2 que está sendo introduzido, elevado ao cubo, tá? O segredo é esse, tá, gente? É pegar o expoente, o índice do radical e transformar em expoente desse fator que vai entrar no seu radical ali. Então, vamos resolver aqui que vai dar raiz cúbica. 2 ao cubo é 8. 8 vezes 3, 24. Então, 2 raiz cúbica de 3 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 24. Tranquilo, né? Então, vamos fazer esses dois aqui para ver se vocês entenderam realmente. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos que introduzir o 5 na raiz cúbica de 4, certo? Então, primeiro passo, conservo o radical, que é raiz cúbica, o radicando, que já está lá, que é o 4, e multiplica. Por que multiplica? Porque é um fator. E o 5 que vai entrar. Qual que é o índice do radical? 3. Então, o expoente desse 5 tem que ser 3, para que ele possa voltar. Agora, a gente resolve. Então, vai ficar raiz cúbica de 4 vezes 125. Como assim, prof? 125. 5 vezes 5. 25 vezes 5, 125. Então, 5 ao cubo é 125, que é igual a raiz cúbica. 4 vezes 125, gente, 500. Ok? E essa é a forma do radical quando você introduz o fator nele. Esse aqui, gente, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos antes. Vamos conservar o radical, que é a raiz quadrada, o radicando, que já está lá dentro, que é 3 meios, certo? E vamos introduzir o 6 nesse radical. Para introduzir esse 6, esse fator 6 nesse radical, como é raiz quadrada, a gente vai ter que colocar aqui dentro 6 elevado ao quadrado, certo? Agora já colocamos o fator externo dentro do radical. Agora é só resolver as operações que estão aqui nesse radical. Então, qual que é a operação que a gente resolve? Isso aí é como se fosse uma expressão numérica, né? Então, primeira coisa que a gente vai resolver é a potência. Então, quanto que é 6 ao quadrado? 36, ok? Agora, nós vamos fazer o que aqui, ó? A multiplicação de frações dentro do radical. Então, a gente pode aplicar ali a técnica de cancelamento, ó, o 2 por 2 dá 1, e o 36 por 2 é quanto? 18, tá? Coloquei aqui fora porque não cabe no radical, mas tá ali dentro. Então, agora só sobrou para nós o quê? 3 vezes 18. E quanto é 3 vezes 18? Raiz quadrada de 54. E assim a gente resolve a letra B. Bem tranquilo, certo? Galerinha, aqui no exercício 6, então, o que nós temos que fazer? Transformar isso em um único radical. E para isso, nós vamos utilizar as propriedades dos radicais. Vocês viram que eu já deixei uma setinha aqui? Por quê? Porque o primeiro passo é introduzir esse fator 3, tá? Dentro da raiz cúbica de 2. E assim a gente já vai eliminar esse fator. Vamos deixar tudo dentro de um único radical, tá? Aqui, o 3 e o 2, certo? Então, vamos lá. Para fazer isso, nós vamos introduzir, então, esse fator no radical. E como a prof fez o exercício anteriormente, o que eu tenho que fazer? Tenho que pegar esse fator e elevar ele no expoente 3. Por quê? Porque é o índice do radical. Se ele saiu, antes ele era elevado ao cubo. Então, para voltar, ele tem que voltar elevado ao cubo. Então, nós vamos ficar aqui, ó, com a raiz quadrada da raiz quarta da raiz cúbica
de 2, que já está lá no radical, vezes o nosso fator que vai ser introduzido, 3, elevado ao cubo, tá? Ó, índice, expoente, o mesmo. E agora que a gente pode resolver isso aqui e já aplicar a propriedade dos radicais para transformar em um único radical, que diz o seguinte, o que a gente faz? Conserva o radicando, né? Que nesse caso aqui vai ser quanto? 3 ao cubo é 27. 27 vezes 2, 54, ok? E agora, para transformar em um único radical, o que a gente faz? Vai multiplicar os índices dos radicais, certo? 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24, ok? Então, a resposta dessa primeira letra aqui é o quê? Raiz 24ª de 54, ok? Então, simples assim. Aqui o radical da prova ficou meio grandinho, mas é só vocês fazerem ele certinho, né? Deixa eu apagar aqui um pedaço. A letra B diz o seguinte, que é para a gente, da mesma forma, transformar isso num único radical. Mas vocês viram que temos vários fatores. Então, ó, primeiro passo, nós vamos introduzir o 4 nesse radical. Depois de feito isso, vamos trazer o 3 para dentro também. E depois o 2, tá? Então, nós vamos levar todos os fatores para um único radical, certo? Deixa eu só mudar aqui a ponta da minha caneta, que está muito grossa. Aí, pronto. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter aqui raiz quinta de 2 vezes a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quinta de 4 raiz de 2. Então, esse 4 aqui a gente já vai introduzir. Então, nós vamos colocar aqui, ó, raiz quadrada de 2. Como o 4 vai ser introduzido no radical, ele tem que vir para dentro do radical com o expoente igual ao valor do índice, certo? Então, vai ficar aqui 4 elevado ao quadrado, certo? Agora, nós podemos fazer o quê? Nós podemos transformar esses dois últimos radicais em um único, tá? Em um só. E vamos fazer isso e já resolver aqui, ó. Essa multiplicação interna, vamos deixar sem resolver ela por enquanto, tá? No final, vocês vão entender por quê. Então, vamos reescrever aqui. Raiz quinta de 2, raiz quadrada de 3. Agora, vamos transformar isso aqui num único radical para facilitar nosso trabalho. Como que faz isso? Conservo o radicando, que é 2 vezes o 4 ao quadrado. E aqui a gente multiplica. 5 vezes 2, 10. Então, nós temos agora a raiz décima de 2 vezes 4 ao quadrado, certo? O que nós vamos fazer agora, gente? Introduzir esse fator 3 nesse radical, nessa raiz de 10, ok? Então, vamos lá. Raiz quinta de 2. Como a gente vai fazer o que agora? A raiz de raiz quadrada, né? De quem? Esse 3 vai ser introduzido na raiz décima. Então, a gente já vai colocar aqui a raiz décima. A raiz décima de 2, que está lá dentro do radical, vezes 4 ao quadrado, vezes o 3 que está sendo introduzido. Qual que era o índice do radical antes do 3? Raiz décima. Então, o 3 é elevado na décima potência, certo? Lembrando que aqui é tudo radical de radical, então todos têm que pegar. Agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos introduzir esse 2 dentro da raiz quadrada. Vou fazer aqui embaixo que vai ficar melhor, vamos ter mais espaço. Então, vamos lá. Raiz quinta. Como o 2 vai entrar, então nós já vamos colocar aqui a raiz quadrada, certo? O 2 vai ser introduzido na raiz quadrada. Então, para entrar no radical na raiz quadrada, ele tem que vir como 2 ao quadrado, certo? Da raiz décima de quanto? 2 vezes 4 ao quadrado vezes
3 na décima. Certo? Agora, o que a gente vai fazer? Vai incluir esse 2 ao quadrado dentro da raiz décima, ok? Então, vamos lá. Raiz quinta da raiz quadrada. Como o 2 vai entrar, agora a gente vai ter o quê? Raiz o quê? Décima. Certo? E o 2, gente, para entrar, ele está ao quadrado, mas ele tem que ser elevado também a esse 10 aqui, certo? Então, nós vamos lembrar de uma propriedade da potenciação que diz o seguinte, ó. Nós vamos ter 2 ao quadrado elevado na décima. Isso aqui é o quê? Uma potência de potência. Quando a gente tem potência de potência, o que a gente faz? Conserva a base e multiplica-se os expoentes. 2 vezes 10, 20. Então, para que esse fator 2 entre nesse radical da raiz décima, ele vai ter que entrar como 2 elevado na 20ª potência, certo? Porque temos que usar as propriedades da potenciação. Por isso que antes de fazer os radicais, estudar sobre os radicais, a gente estuda, faz uma revisão sobre as propriedades da potenciação, tá, galera? Então, vamos lá. Vamos conservar o que já estava ali. 2 vezes 4 ao quadrado, vezes 3 na décima, vezes o nosso fator que vai ser introduzido agora, que é quanto? 2 elevado na 20ª potência, certo? Aí, gente, o que nós vamos ter que fazer aqui? Já podemos reduzir a um único radical. Observa lá, ó. Como que eu vou fazer isso? Multiplicando os radicandos. Aqui tem 5, aqui é 2, aqui é 10. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 10, 100. Então, agora nós temos um radical, né? Que é a raiz centésima. Raiz centésima de quem? De 2 vezes. Tá vendo esse 4 ao quadrado, gente? Esse 4 ao quadrado, eu vou escrever ele na forma de potência de base 2. Como assim? Que potência de base 2 que é igual a 4? É 2 ao quadrado, certo? 2 ao quadrado elevado ao quadrado, que é esse quadrado aqui, ó. Então, quer dizer que 4 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 elevado na quarta potência. Então, aqui nós vamos substituir o 4 por 2 na quarta, certo? Isso, vezes... Vou trazer esse outro 2 para cá, ó. 2 na 20ª, vezes 3 na 10ª potência, ok? Vou apagar aqui do ladinho para a gente poder continuar resolvendo o exercício ali. Voltar a nossa canetinha. Isso. Agora, gente, vou dar continuidade aqui do ladinho. O que mais eu posso fazer na simplificação desse radical? Juntar os termos que são semelhantes. Como assim? Tá vendo? Nós temos 3 potências de base 2 aqui. Então, usando a propriedade da potenciação, que diz lá, multiplicação de potência de mesma base, o que a gente vai fazer? A gente vai conservar a base, aqui, ó, que é 2, né? Que são iguais, conservar a base e somar esses expoentes. Lembrando que aqui tem 1. 1 mais 4, 5. 5 com 20, 25. Então, eu vou ter 2 elevado na 25ª potência, vezes 3 na 10ª, ok? Se vocês chegaram aqui, então vocês já acertaram o exercício, tá correto? O que eu posso fazer aqui ainda, gente, é uma simplificação. Tá vendo que o 100, o 25 e o 10, eles são múltiplos ao mesmo tempo de quem? De 5. Então, eu poderia simplificar aqui ainda um pouquinho o índice e os expoentes, tá? Ficaria assim. Nesse caso, não está pedindo isso o exercício, mas eu já vou fazer para vocês verem que pode ser feito. E como nos radicais a gente tem que sempre trabalhar com a forma mais simples, então é importante vocês já visualizarem isso para realizar, né, nos outros exercícios. Então, vamos lá, vamos simplificar aqui o nosso índice. Então, todos são divisíveis por 5. 25 dá para dividir. Vou pôr só a barra aqui, tá? Dividido por 5. E o 10 também dá para dividir por 5, certo? Então, vai lá.
25 dividido por 5, perdão. 100 dividido por 5, 20. A prof já quer dar a resposta, né? Conserva a base, 25 dividido por 5, 5 vezes, conserva a base, 10 dividido por 5, 2. E aí a gente fez a simplificação, usando a terceira propriedade, se eu não me engano, né? Que a gente pode dividir ou multiplicar os expoentes por um mesmo valor e conseguir um radical equivalente. Então, aqui, ó, a raiz centésima de 2 na 25 vezes 3 na décima é a mesma coisa que a raiz vigésima de 2 na quinta vezes 3 ao quadrado. Se vocês quiserem tirar a prova disso, pode usar a calculadora e resolver, tá? Dá para resolver essa propriedade aqui lá na calculadora. Tranquilo? Deu trabalho esse exercício, né, gente? Ele é bem trabalhoso mesmo. Agora vamos fazer esse aqui que vocês vão ver que ele é bem simples, bem fácil de fazer. Gente, eu vou fazer aqui do lado porque esse espaço é muito pequenininho. Então, a letra C aqui, ó. Então, eu tenho a raiz quinta de 8 vezes a raiz quinta de 3 vezes a raiz quinta de 6. O que vocês observaram aqui, ó? Todos os radicais têm mesmo índice, certo? Nesse caso, gente, nós vamos aplicar a propriedade que diz o quê? Que o produto de radicais pode ser transformado em um radical de um produto. E, ao mesmo tempo, nós vamos usar a mesma regra, que só que para divisão, que o quociente de radicais pode ser transformado no radical de um quociente. Então, como todos os índices são iguais, nós vamos ter uma única raiz, ó. A raiz de quem? A raiz quinta. De quem? De 8 vezes 3, que estão se multiplicando, dividido por quem? Por 6, certo? Então, aqui já está um único radical. Só que agora a gente precisa resolver essa operação que está aqui dentro. Então, aqui, ó, o 3 e o 6 são divisíveis. Vamos aplicar a técnica de cancelamento, aqui dá 1 e aqui fica 2, ok? O 8 com o 2 também dá para dividir por 2, né? Dá 1 e aqui vai ficar 4. E agora, o que sobrou para nós ali dentro do radical? Raiz quinta de 4 vezes 1, 4. Dividido por 1, 4. Então, essa expressão, na forma de um único radical, é a raiz quinta de 4. Bem simples esse, né? O primeiro e esse aqui são mais tranquilos. O mais trabalhoso foi o número 6 mesmo. Então, vamos mudar a nossa tela. Vamos pegar o nosso exercício 7. 7, tá aqui. E o exercício 7 diz o seguinte: a propriedade, a raiz enésima de A na N é igual a A, na qual A é um número real não negativo e N é um número natural maior do que zero, também é válida se A for negativa. Porém, nesse caso, o N deve ser um número ímpar, maior do que zero, tá? Então, se o meu índice ali, né? Se o meu A for negativo, gente, o índice tem que ser ímpar para ser válido, ok? Assinale com X os casos em que essa propriedade é válida e calcule as raízes. Então, ó, onde que o meu, ó, negativa, então, quem é válido? Esse é válido, porque o índice é o quê? Ímpar, ok? Aqui, ó, o meu índice é par e o expoente também, então não é válido nesse caso. Nesse caso aqui, ó, índice ímpar, base radicando negativo, e o índice aqui, e o expoente é ímpar, então também é válido, certo? Aí ele diz o seguinte, depois ali, assinale com X os casos em que essa propriedade é válida e calcule a raiz. Então, no caso aqui, ó, cortando, raiz nona, deixa eu fazer de novo aqui, de menos 17, esse menos 17 está no parênteses porque é negativo, tá? Mas no caso da prof não vou pôr porque não cabe. Então, corta. O que sobrou para nós? Menos 17. Essa é a resposta da letra A. E a letra C é a mesma coisa, ó. Raiz sétima de menos 6 elevado na sétima. Então, o que eu vou fazer? Cancelo, é igual a menos 6. Certinho? E assim, resolvemos o exercício número 7. Bem simples. Então, o que é importante lembrar aqui? Que quando eu tenho a raiz enésima, a raiz quadrada de 2 ao quadrado,
qual vai ser o resultado? Vai ser 2, porque o índice e o expoente do radicando são iguais, tá? Agora, quando esse radicando for negativo, só vai acontecer, essa propriedade só vai ser válida se o meu índice e o expoente deles forem ímpar. Por exemplo, a raiz cúbica de menos 2 ao cubo. Então, o resultado vai ser quanto? Menos 2, que é o próprio radicando. Tranquilo? Vamos lá agora para o exercício número 8. Diz o seguinte: complete as igualdades com os números adequados de maneira a torná-las verdadeiras. Então, ó, nós temos aqui radical de radical e aqui um único radical. Como que a gente faz mesmo para transformar um radical de radical em um único radical? Multiplicamos os índices, certo? Então, se foram multiplicados os índices aqui, o resultado foi 20, quem que vezes 4 é 20, gente? 5. Então, o valor que vai aqui é 5. 5 vezes 4, 20. A raiz de 30. Certo? Tranquilo ali. Vamos ver esse daqui. Então, ó, essa raiz de 24, raiz 24ª de 7, ficou igual a raiz cúbica da raiz não sei qual, da raiz quadrada de 7. Perceberam que permaneceu o mesmo radicando, certo? Então, não teve alteração na operação. Então, nós temos que descobrir um fator que multiplicando por 3 e multiplicando por 2 dê 24. Não é isso? Porque nós já conhecemos 2, que aqui é 2 e aqui é 3. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes quem dá 24? 6 vezes o 4. Então, raiz 24ª de 7 é a mesma coisa que a raiz cúbica da raiz quarta da raiz quadrada de 7. Ok? Bem tranquilo, né? Vamos fazer agora esse daqui da verdinha. Nós temos que descobrir o fator que foi introduzido dentro desse radical para que a gente conseguisse a raiz 15ª de 81 como resposta. Bem fácil, gente. Quem que vezes 3 dá 81? Então, vocês pegam lá 81 e dividem por 3, que vai dar 2, sobra 1, sobra 2, na verdade, abaixo 1 e dá 7, que dá 0, certo? Então, quem que foi o fator que multiplicou o 3 aqui para dar 81? O 27. Só que tem um detalhe. Quando esse 27 estava aqui dentro, ele estava escrito na forma de uma potência. Então, nós vamos fatorar 27 para descobrir que potência é essa que estava lá dentro da radical, ok? Então, dá por 3, que dá 9, dá por 3, que dá 3, dá 3, que dá 1. Então, qual a potência que estava dentro do radical? 3 ao cubo, certo? Então, aqui dentro a gente tinha aqui, ó, 3 ao cubo, certo? Desse radical. Para que esse fator saísse daqui e viesse para cá, ó, o que teve que fazer? Cortar o expoente dele com o índice do radical. Lembra a simplificação? Então, nós tínhamos isso aqui, ó, vou fazer aqui para vocês verem. 3 vezes 3 ao cubo. Eu quero retirar esse fator do radicando, do radical, desculpa, eu vou fazer uma simplificação dele com o expoente, com o índice do radical. Cortou. Então, saiu aqui fora para nós o 3. Então, quem é o fator que está aqui do lado de fora? O 3, certo? E agora aqui em relação ao 15, para a gente descobrir esse valor do índice aqui. Quem que vezes 3 dá 15, gente? Porque virou radical de radical, certo? Quem que vezes 3 dá 15? 5. Então, o valor que está faltando aqui é o 5. Tranquilo? Vamos lá para o próximo. Então, aqui nós temos raiz, não... Aqui já vamos descobrir, ó. Vocês viram que gerou aqui uma raiz quadrada, né? Uma raiz quadrada. Então, quem que vezes 2 dá 6 para ter uma raiz única sexta? Quem vezes 2 dá 6? O 3. Então, aqui a gente já descobriu esse valor. Agora, para descobrir o radicando desse radical, dessa raiz sexta, o que nós temos que fazer? Introduzir esse 3 aqui, ó, dentro desse radical. Que raiz que é essa? Raiz quadrada. Então, deixa eu fazer aqui do cantinho. Raiz quadrada. Então, vamos colocar um único radical. Raiz quadrada de 5 vezes o 3. O 3 entrou no radical. Se é raiz quadrada, qual que vai ser o expoente desse 3? Vai ser o 2.
Agora, para a gente saber, e ele aqui ficou o quê? Raiz quadrada, né? Raiz cúbica da raiz quadrada. Opa, minha canetinha não quer escrever aqui. Tá muito próximo lá da beirinha, então, raiz cúbica da raiz quadrada. Então, aqui nós ficamos com raiz sexta de quem? 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 5, 45. Então, qual que é o radicando aqui? 45. Ok? Esse próximo. Para ter, ó, duas raízes quadradas de 2. Então, o primeiro passo, vamos introduzir esse valor aqui dentro, para a gente saber quanto que é esse radicando aqui, ok? Vou apagar, gente, aqui do lado para ficar mais fácil, para a gente resolver aqui. Tudo apagadinho. Deixa eu voltar a caneta. Então, vamos lá. Então, vamos introduzir o 2 ali. Então, nós temos lá 2 raiz quarta de 2. Para introduzir, o que eu tenho que fazer? Pegar esse fator, jogar dentro do radical com um expoente igual ao índice, 2 na quarta. Certo? Agora é só resolver. Então, nós vamos ter aqui raiz quarta de 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 2 vezes 16, 32. Então, o radicando a gente já descobriu. Quem que é nosso radicando? 32. E essa aqui, ó. E aí já tá certo, ó. Porque 2 vezes 2, 4, raiz quarta. Tranquilo. Só precisava descobrir o radicando. Ok? E nesse caso aqui, nós temos que descobrir quem é o expoente do radicando para que o resultado dessa operação seja o próprio radicando. O que diz lá na primeira propriedade? Aqui, ó. Nossa resposta está aqui nesse exercício, ó. Tá? Bem aqui, ó. É essa propriedade que a gente vai usar. Então, para que o resultado aqui seja 3, eu tenho que descobrir que número que foi elevado esse 3 para que ele saia. E para descobrir isso, gente, é só multiplicar esses dois aqui, ó. 4 vezes 6, 24. Então, o expoente desse radicando, né, é 24. É raiz quarta da raiz sexta de 3 elevado a 24 vai ser igual a 3. Porque 4 vezes 6 é 24. Isso aí seria a mesma coisa que raiz 24ª de 3 na 24, que é igual a 3. Certo? Aplicação da propriedade que a gente usou no exercício anterior. Ok? Então, vamos pegar agora o nosso último exercício. Esse último exercício, vocês viram que a prof já deixou a resposta ali, porque é ruim de escrever aqui nesse programinha, tá? Usando a canetinha. Então, eu já deixei bem bonitinha a letra e fica melhor para vocês entenderem. Mas vamos lá no exercício. Observe parte de uma história em quadrinhos. Agora, vamos dar uma olhada em raiz quadrada. Raiz de 18, a professora escreveu lá no quadro. Raiz quadrada de 18. Aí, o personagem, veio uma imagem na cabeça dele, uma árvore com as raízes quadradas, ok? Aí, ele pensou, raiz quadrada? Aí diz o seguinte na letra A. Qual foi a interpretação do personagem sobre o termo raiz quadrada? Foi a que a professora quis dizer? Então, eu escrevi ali assim, o personagem interpretou o termo no sentido literal, uma raiz de árvore com formato quadrado, foi isso que ele imaginou. E isso queria representar o que a professora estava dizendo? Não, certo? Então, a resposta é não. Aí a letra B diz assim, simplifique a raiz que a professora escreveu no quadro. Então, vamos lá, fazer aqui do lado, ó, raiz quadrada de 18. Tem mais espaço para fazer maior, né? Primeiro passo para simplificação, gente, fatoração. Então, nós vamos fatorar o 18. Que dá por 2, que dá 9, que dá por 3, que dá 3, dá 13 e dá 1. Então, a forma fatorada, como a gente tem raiz quadrada, vamos pegar de 2 em 2 fatores. 3 ao quadrado vezes 2. Isso aqui, gente, é uma forma de facilitar, tá? Para simplificação.
Mas não tem necessidade de sempre fazer isso, mas é interessante que facilita. Então, isso aqui, ó, reescrevendo o nosso radical agora na forma fatorada, então, a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 2, certo? Como o expoente do radicando é igual ao índice do radical, o que acontece? A gente consegue simplificar. Então, esse valor vai ser extraído como fora do radical, na forma de fator, como um fator. Então, cortou aqui, ó, certo? Cortou aqui, nós vamos ter lá 3. E como 2 só tem o expoente 1, não é possível simplificar com esse 2 radical, vai ficar raiz quadrada de 2. Prof, eu não entendo como que você corta e ainda continua a raiz quadrada. Ó, tem uma propriedade que diz o quê? Que a gente pode transformar o radical de um produto em produtos de radicais, né? Então, isso aí, gente, ó, esse radical seria a mesma coisa que 3 ao quadrado, raiz quadrada de 3 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 2. Aí, aqui, ó, corto esse com esse, ficou o quê? 3. Aqui, como dá para simplificar, raiz de 2. Só para tirar a dúvida de alguém que possa estar aí pensando, mas como que ela corta e continua a raiz? Tá? É porque a gente está fazendo isso aqui. Aqui a prof faz o quê? De forma direta, sem precisar passar por esse passo aqui, ok? Pessoal, espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Se ficou alguma dúvida ainda, me mandem no grupo lá do WhatsApp, que eu refaço o exercício com vocês, tá? Mas assisto mais que uma vez essas resoluções que vocês vão pegar, tá? Principal, gente, tem que entender e tem que saber as propriedades, senão não consegue fazer a simplificação, ok? E essa matéria é importante para as próximas aulas que a gente vai ter, tá? Que agora nós vamos aprender, próxima videoaula vai ser sobre operações com radicais, tá? Então, é importantíssimo vocês estarem sabendo essas propriedades para a gente dar sequência e vocês consigam acompanhar, né, a matéria depois. Gente, espero que estejam todos bem. Qualquer coisa, manda uma mensagem no WhatsApp. Um beijinho e fiquem com Deus.